Bem-vindos a vocês. Começamos este webinar. A oferta cresce, mas e a demanda? Oportunidades e desafios dos hotéis no Brasil. Hoje a gente vai ter aqui uma divulgação de uma pesquisa exclusiva sobre o setor, também um bate-papo, um debate sobre o assunto. Vocês que estão nos assistindo poderão participar desse debate, mandando perguntas a partir de agora, já para a gente. E a gente vai tentar aqui contemplar o máximo de pessoas possíveis nessas questões, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui de uma pesquisa que mostra que, apesar de o desempenho dos hotéis ter caído mais de 50% no ano passado, os investimentos têm crescido. Aliás, têm chegado muito perto do nível pré-pandemia. Como que isso é possível? Tudo isso a gente vai mostrar aqui para vocês durante este webinar. Eu lembro que este webinar é o primeiro de uma série, na verdade, uma jornada de eventos que a gente vai fazer, começando hoje. São mais 6 webinars até outubro, em que a gente vai debater insights, falar principalmente de perspectivas para o setor hoteleiro aqui no Brasil. E toda essa jornada de conhecimento que a gente vai caminhar, traçar juntos aqui, vai terminar no principal evento, um evento híbrido, em novembro, 18 de novembro, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Promovido pelo FOB, que é justamente o fórum, né? Eu queria primeiro começar aqui para começar a nossa programação, me apresentar. Eu sou a Ana Freitas, sou editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo. A gente promove este evento juntamente com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. E para seguir com a nossa programação, eu chamo justamente o presidente executivo do FOB, Orlando de Souza. Bom dia, bem-vindo, Orlando. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui nesse nosso fórum, ainda que presença virtual, mas isso é o que nós temos atualmente, né? É o que nós podemos fazer. Mas eu tenho certeza que vai ser um fórum que vai trazer bastante conteúdo para vocês. E eu queria aqui nessa fala inicial fazer alguns agradecimentos, porque mesmo sendo um fórum virtual, mas tem toda uma produção em cima disso, e essa produção só consegue acontecer através de algumas parcerias, de mantenedores e patrocinadores, e eu gostaria, portanto, de citá-los aqui. Entre os nossos mantenedores, aqueles que são associados do FOB, mas não como associado hoteleiro, mas sim como mantenedores que ajudam a entidade a promover as suas operações e as suas ações, nós temos a CVC Corp, a Elo Cartões, a Equipotel, o Grupo R1, que nos oferece toda essa estrutura para fazermos esse evento virtual, a Omnibis e a Vega IT. Esses são mantenedores da nossa entidade. Nós temos ainda os patrocinadores, que acabam viabilizando exatamente eventos como esse. Nós temos 2 patrocinadores, um deles é a RCI, e o outro é o próprio Novotel Morumbi, onde esse estúdio está instalado e que nos apoia, portanto, oferecendo esse espaço para que nós façamos esse evento hoje. E eu queria agradecer também aos apoiadores. Os apoiadores são os membros de um grupo chamado G8, e o G8 reúne dentro dele 8 entidades, por isso 8, reúne 8 entidades que de alguma forma estão vinculadas aos meios de hospedagem e hotelaria, e eu gostaria de citá-los aqui porque eles dão o apoio institucional para nós. A ABIH Nacional, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a DIBRA, que cuida dos parques de diversões, a Brazilian Luxury Travel Association, BLTA, que é uma associação que reúne os hotéis de luxo, alguns hotéis de luxo, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, da CNC, da Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismo, a Resort Brasil, que é a entidade que reúne os resorts no Brasil, o Sindepat, que é a associação que reúne os parques temáticos, e lembrando que os parques temáticos, muitos deles têm uma simbiose muito grande com a hotelaria, né? E a Unidestinos, que é a entidade que reúne os destinos turísticos do Brasil, os Conventions Bureau, que trabalham pelos destinos turísticos do Brasil. Como vocês sabem, um destino turístico depende fundamentalmente da hotelaria. Por isso, essas 8 entidades juntas trabalham pelo turismo e pelo desenvolvimento dos meios de hospedagem no Brasil. Agradeço a eles esse apoio institucional. E, em seguida, eu passo a palavra agora para o Eduardo Giestas, que é o presidente do Conselho de Administração do FOB, também CEO e presidente da Atlântica Hotéis. Por favor, Giestas, agora uma palavra sua para esse nosso evento. Obrigado. Oi, Orlando, bom dia. Eu não sei se estão conseguindo me ver e me ouvir bem, que eu estou fora. Perfeito.
Tá perfeito? Ótimo. Bom dia, Ayana. Bom dia, Pedro, que ainda não se juntou a nós. Eu, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer a participação e interesse pelo evento. Para mim, como presidente do FOB, do Conselho do FOB, é uma honra poder participar desse primeiro webinar do ano, fazendo uma breve abertura e também assistindo a palestra sobre um tema que é pulsante para todos nós que estamos tão engajados e tão comprometidos com a recuperação e a retomada do desenvolvimento do setor de hospitalidade no Brasil. O FOB, né, cuja a missão é exatamente contribuir de forma instrumental para esse desenvolvimento, elegeu 3 eixos de atuação estratégica desde a sua origem. O primeiro eixo é o eixo de representação, né? Nosso papel por esse eixo é defender os interesses dos associados e representá-los institucionalmente frente ao setor público e à sociedade civil organizada. Esse papel ganhou muita relevância no momento que a gente enfrenta de crise sanitária, crise econômica, que traz diversas incertezas, né, regulatórias, incertezas tributárias, enfim. E isso traz muita volatilidade para o setor e o FOB está muito próximo às autoridades do governo, individualmente e conjuntamente com outras entidades da cadeia de turismo, que é o Genvit, defendendo os interesses nossos como operadores hoteleiros. O segundo eixo é o eixo de conteúdo. Através desse eixo a gente visa desenvolver e modernizar, né, processos que atingem toda a cadeia de hotelaria de rede e a hotelaria nacional, né, como um todo. Por último, que é o eixo da informação, através desse eixo a gente desenvolve, provê, disponibiliza inteligência setorial através de estudos e pesquisas independentes. E com isso a gente consegue dar muito mais visibilidade e entendimento do nosso setor para todas as partes relacionadas, além de ser uma fonte onde a gente pode ajudar todos nós associados nos seus processos decisórios em momentos importantes. Por que eu falo isso? Porque exatamente no exercício, né, desse terceiro eixo que nós nos adaptamos ao momento atual e mantivemos nossa plataforma da Trilha do Conhecimento com 6 eventos, como já foi falado, né, 5 serão virtuais e um híbrido, que é exatamente o Fórum Nacional de Hotelaria, que acontece em novembro, fazendo utilização de tecnologia e respeitando as regras de biossegurança tão necessárias no enfrentamento da pandemia. E esse é o processo pelo qual nós, hoteleiros, em geral, estamos sendo referência com aplicações disciplinadas e efetivas dos nossos protocolos de segurança. Eu não quero me alongar, Orlando, e nem antecipar o conteúdo do debate, que não só é muito interessante, como eu diria prudentemente otimista, né, dando uma perspectiva positiva sobre o futuro potencial do nosso setor. São dados importantes, pois em momentos de crise e pressão, nós temos que, mais que nunca, embasar nossas decisões em fatos e estatísticas e não em intuições e opiniões vagas, né? Então, assim eu encaro esse riquíssimo trabalho que foi feito a 4 mãos pela Hotel Invest e pelo FOB. Eu espero que vocês aproveitem o debate e que seja, de fato, bastante enriquecedor. Devolvo a bola para vocês, Orlando. Obrigado e bom evento. Obrigada, Pedro Giestas. Obrigada também ao Orlando, que falou agora aqui há pouquinho com a gente. A gente vai agora justamente dar seguimento ao evento, falando dessa pesquisa citada pelo Pedro Giestas. E essa pesquisa traz dados muito importantes, porque ela mostra, por exemplo, que o setor tem sido alvo de muitos investimentos no Brasil. E a gente vai falar, né, o Pedro vai falar para a gente, vou apresentá-lo daqui a pouquinho, onde estão justamente essas oportunidades aqui no Brasil, no setor hoteleiro, o que elas mostram quando a gente pensa em confiança dos investidores na economia do Brasil também, porque é uma evidência disso, né, elas são uma evidência disso, que modelos devem se destacar nos momentos que estão por vir e o que a gente pode esperar também do turismo de negócios. Ou seja, a gente vai mostrar que, claro, a crise afeta o setor, afetou bastante, mas existem também muitas oportunidades surgindo por aí. Dou então as boas-vindas ao Pedro Cipriano, sócio-diretor da Hotel Invest. Bom dia, Pedro. Bem-vindo aqui ao nosso webinar. Bom dia, como vai? Obrigado pelo convite. Posso começar? Pode começar.
Muito bem. O palco é teu. Tá ótimo. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Orlando, Gestas. Prazer estar com vocês, todos que estão nos assistindo. Essa apresentação que eu vou fazer, eu vou tentar ser bastante breve, trazendo aqui um pouco de informação em relação ao estudo que foi feito pela Autoinvest em parceria com o FOB. Esse estudo, ele envolveu nada mais, nada menos, na verdade, do que 34 das principais redes hoteleiras que atuam no Brasil. Então, a gente tem aqui um universo que é um universo bastante representativo. Eu vou comentar em grandes linhas a minha apresentação praticamente em 3 grandes áreas. Uma primeira em relação à nova oferta, que a gente tem hoje de investimento no pipeline de hotelaria no país. Num segundo momento, eu vou falar um pouquinho sobre perspectivas de desempenho, trazendo aqui dados do FOB e como que algumas das principais praças estão reagindo em relação à recuperação da pandemia. E, por fim, eu trago aqui alguns insights e algumas perspectivas do que a gente enxerga, do que a gente pode trazer como visão de futuro para o nosso setor. Passando primeiramente em relação à nova oferta, uma informação que para a gente é bastante relevante e gratificante dividir com o mercado é o seguinte: no ano passado existiam 169 hotéis em desenvolvimento. Não é novidade que nosso setor ele sofreu bastante. A gente teve quedas de receita geralmente acima de 50% nas principais praças do país. Porém, esse pipeline, do ponto de vista de nova oferta, ele se mantém relativamente constante. Os números não oscilaram muito. Dos 169 hotéis, 46 foram cancelados em razão da pandemia, 24 foram inaugurados ao longo dos últimos 12 meses e, curiosamente, 48 novos projetos foram assinados. O resultado dessa equação, ele traz o quê? Na edição atual, temos 147 hotéis em desenvolvimento no Brasil que perfazem algo próximo a 6 bilhões de investimentos. Trazendo um pouquinho de destaque esses 48 novos hotéis, ao nosso ver, o que isso traz de informação para o mercado? Traz uma confiança dos principais investidores para esse perfil de ativo, de que o mercado ele vai se recuperar e a gente vai ter um patamar em médio e longo prazo mais próximo àquilo que se espera natural para o setor hoteleiro. Nesse slide seguinte, eu mostro para vocês que, do ponto de vista de curva de desempenho, na prática, essas curvas são muito semelhantes. Tanto da edição anterior como da edição atual, a abertura prevista ela é muito parecida ao longo das duas edições, com um pequeno atraso médio de 14 meses, em razão do momento delicado que a gente está vivendo em relação à pandemia. Das 34 redes consultadas e que fizeram parte do estudo, 21 delas têm hotéis em desenvolvimento no Brasil ao longo dos próximos anos, até 2025, e a gente perfaz aqui alguma coisa próxima a 46 marcas de hotéis, tanto hotéis nacionais, ou tanto redes e marcas nacionais, como redes e marcas também internacionais. Eu vou trazer aqui alguns cortes que me parecem relevantes para dividir com todo mundo. O primeiro deles é em relação a como se divide essa pizza de investimento em 3 grandes grupos. O primeiro grupo em relação a hotéis econômicos e mid-market, o segundo grupo, na verdade, em relação aos hotéis mid-market, e o terceiro dos hotéis mais sofisticados. Aqui, tanto a hotelaria upscale como de luxo. É verdade que esses hotéis mais sofisticados, eles têm uma participação não mais do que de 7% no total de UHs em desenvolvimento, dos apartamentos em desenvolvimento. Porém, do ponto de vista de investimento, essas poucas unidades, elas perfazem quase 1/3 dos investimentos. A gente tem 11 hotéis mais sofisticados em desenvolvimento no Brasil, boa parte está concentrada na cidade de São Paulo. Desses 11 hotéis, 6 marcas foram divulgadas, são marcas fortes, são marcas relevantes, e são marcas que também trazem, para além de um modelo de negócio distinto do que hoje tem operação no Brasil, um perfil de investidor também distinto. São alguns fundos de investimento que apostam no mercado hoteleiro, o que, de alguma maneira, ajuda também para que, numa nova onda de desenvolvimento, parte desses fundos comecem a olhar também para outros perfis de ativos que perfazem algumas das possibilidades em relação ao mercado hoteleiro no Brasil. Um segundo corte que eu acho interessante dividir com todo mundo é o que representa as marcas lifestyle em comparação com todos os hotéis, todos os apartamentos em desenvolvimento no Brasil. Essa fatia é uma fatia hoje ainda muito pequena. Ela não é superior a 12% do número de apartamentos. E quando a gente puxa
estica esses 12%, na prática você tem ali uma concentração grande ainda em ativos que são ativos mais econômicos, ativos mais simples. Você tem uma participação relevante dos hotéis upscale e luxo nessa fatia, e você tem um mercado intermediário que ele é praticamente não atendido. Por trás dessas marcas, que são marcas lifestyle, existe um modelo de negócio que tem um apelo, que é um apelo interessante para jovens, para pessoas buscando uma proposta de valor diferente da hotelaria tradicional. Na prática, existe espaço para todas elas. Agora, nesse nicho de mercado hoje ainda existem poucos projetos em desenvolvimento, principalmente nas capitais, que são mercados geralmente mais diversificados e segmentados, que, ao nosso ver, trariam oportunidades para desenvolvimento de propostas nesse sentido ainda no Brasil. Um outro corte que é relevante também dividir com todos é como é que os condotéis, o que eles significam em termos de modelo de desenvolvimento hoje no Brasil. Não é novidade que esse modelo de negócio, geralmente, ele representou a maior parte dos desenvolvimentos de hotéis no país. Hoje, eles perfazem 51% da oferta de desenvolvimento, e desses 51%, metade teve ou ainda tem oferta pública na CVM. Na prática, em comparação com as últimas edições, a gente vê aqui uma perda de participação cada vez maior do condotel como modelo de desenvolvimento no Brasil, o que traz para a gente uma pergunta, que é: o condotel ele deixa de existir? Será que daqui para frente, ao longo dos próximos anos, outros modelos vão surgir? E tem aqui algumas perguntas que eventualmente a gente consegue tratar durante o debate após essa apresentação inicial. As franquias, elas vêm ganhando cada vez mais espaço no país. Hoje, elas representam 24% do total de apartamentos em desenvolvimento. Do total de projetos, isso já chega a 1/3. E a resposta para esse incremento das franquias, ela se dá em razão do perfil de cidade que hoje recebem hotéis no país. Cidades com menos de 50 mil habitantes, cidades com na verdade, as cidades com até 300 mil habitantes, elas já representam 50% de todo o pipeline em desenvolvimento. E, principalmente nesse perfil de cidade, as franquias elas ganham cada vez mais espaço. Alguns breves indicadores do estudo, trazendo para vocês alguns destaques. A gente tem aqui o interior como foco dos principais desenvolvimentos, 61% dos hotéis em desenvolvimento. A região sul e sudeste, ela representa mais de 75% dos hotéis que hoje estão em construção pelo Brasil, por uma razão muito simples. Existe aqui uma concentração econômica forte nesses polos, e isso justifica a maior parte dos hotéis ainda estar nesse eixo do país. Os hotéis menores, com até 200 apartamentos, eles são predominantes, até pelo perfil de cidade, ter o interior como fotografia predominante, a gente ter as franquias também crescendo no país, que geralmente são para esse tipo de projeto. E, na última edição, um ganho de participação um pouco maior das marcas internacionais em relação às marcas nacionais no pipeline. Até a última edição, a gente tinha 50% praticamente nacional, 50% internacional, e nesse último estudo, as marcas internacionais têm uma ligeira predominância em todos os hotéis em desenvolvimento no país. Na fotografia geral, até 2025, existe aqui uma perspectiva de evolução de oferta que ela é de 4,7%. Esse número não é um número tão significativo. Na prática, a gente fala de uma evolução de hotelaria tradicional que ela se dá próxima a 1% ao ano. Qual que é a grande mensagem por trás disso? Se a oferta ela não cresce, na prática, todo o potencial de recuperação da hotelaria, não somente para patamares pré-crise, mas também para patamares desejáveis, pensando na onda de recuperação que a gente já enxergava para além de 2019, ela vai se dar com o país voltando a crescer. O problema de oferta deixa de ser um fator significativo no impacto do desempenho dos hotéis no Brasil, e a gente tem aqui agora uma perspectiva que é como é que a economia reage, como que isso traz a demanda para encher os hotéis novamente. Algumas das cidades elas têm uma perspectiva de evolução de oferta um pouquinho mais acentuada. Uma delas é São Paulo, que tem ali 8,5% de perspectiva de crescimento. Boa parte disso se dá no mercado mais sofisticado, daqueles hotéis upscale de luxo que eu comentei. Mas vamos lembrar também que até
5 anos atrás, o mercado de luxo de São Paulo era muito pequeno. Então, apesar dessa perspectiva de evolução de oferta, do ponto de vista de absorção de mercado, a gente ainda é bastante confiante, entende que o mercado vai reagir bem ao longo dos próximos anos com a abertura desses novos hotéis em estruturação. Até porque, para além de novos apartamentos, eles trazem também novas propostas de valor e certamente isso ajuda na indução de uma demanda que hoje que não é atendida, ou pelo menos é parcialmente atendida pelo mercado dos hotéis atualmente em operação. Uma fotografia um pouco mais pontual do que existe em estruturação, com abertura prevista em 2021, daqueles 4,7%, 2,1 pontos percentuais deve abrir ao longo de 2021, mas que, em comparação com a oferta hoje existente, também traz aí uma perspectiva de evolução modesta. O atual momento de mercado na hotelaria é uma novidade que ele é complexo, ele é difícil. E parte disso tem feito com que alguns hotéis, infelizmente, fechassem. Na prática, quando a gente fala de uma evolução de oferta de 4,7% e compara isso com alguns fechamentos recentes e que eventualmente ainda possa existir no nosso mercado, esse crescimento de oferta ele pode ser até negativo em algumas praças. Para além da hotelaria tradicional, evidentemente existem outros modelos de negócio sendo pensados. Os próprios residenciais com serviços hoteleiros, eles devem crescer e devem de alguma forma impactar o setor, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa conversa. Agora, olhando para as marcas que são praticamente, que atuam exclusivamente no mercado hoteleiro, essa evolução ela é baixa ainda. Eu vou trazer mais 2 slides em relação à nova oferta, e depois eu vou começar a falar um pouquinho sobre desempenho. Esses 2 slides, eles são sobre os seguintes pontos. O primeiro, eu vou falar um pouco sobre o perfil dos hotéis, dos projetos que cancelaram ao longo dos últimos meses. E, posteriormente, eu começo a falar sobre o perfil dos novos hotéis em estruturação no Brasil, com destaque aqueles 48 projetos que foram assinados ao longo da pandemia. Começando sobre os projetos que foram cancelados, eles sim, também tinham uma predominância no interior e eles tinham uma dependência muito maior do modelo de condotel. Os condotéis, eles representavam 71% de todos os projetos cancelados. Por trás disso, ao nosso ver, existe uma mensagem de uma dúvida em relação à possibilidade de captação de recurso na venda pulverizada em curto prazo, em razão do momento delicado que a gente está vivendo. Se olhamos um pouco o perfil dos hotéis novos, dos novos contratos assinados, aqui já existe uma predominância do modelo tradicional. Os hotéis patrimoniais, eles chegam a representar 71% desses 48 novos contratos. Então, na prática, corrobora um pouco também daquela mensagem que eu comentava sobre a perda de participação dos condotéis como modelo de desenvolvimento de hotéis. Se eles já representaram mais de 80% até 90% de diversas propriedades em estruturação, na média, representa 51 dos 147 hotéis em desenvolvimento. Para esses 48 novos projetos assinados recentemente, essa participação ela cai ainda mais e ela não chega a 30% desses novos projetos. Aqui a gente consegue ver também que a franquia ela vem ganhando cada vez mais espaço. Na média, a gente tinha 24% dos apartamentos estruturados no modelo de franquia do Brasil. E para esses novos contratos, aqueles 24% eles sobem a 35%. E é algo que deve crescer ainda mais ao longo dos próximos anos. Feita essa primeira apresentação, essa primeira abordagem sobre a nova oferta, eu vou começar a trazer para vocês algumas informações relacionadas ao desempenho dos hotéis. Eu vou tentar ser breve e trazer algumas mensagens de alguns cortes que, ao meu ver, merecem um pouco mais de destaque, além das informações que já são de conhecimento amplo do mercado. Evidentemente, parte dessas informações eu trago do ponto de vista de contexto e, em seguida, eu foco naquelas informações que, ao meu ver, elas são prioritárias. O mercado ele veio caindo ao longo dos últimos meses, não é novidade. Na média do ano de 2020, essa queda ela totalizou 47% de perda de demanda no setor. Essa demanda ela caiu de forma parecida nos principais segmentos. Então, aqui trazendo um corte dos hotéis econômicos e um corte do mercado mid-market, a gente vê que essa curva é uma curva bastante semelhante, o que não aconteceu no caso quando a gente compara capitais com o interior. E a grande questão, quando a gente vê o interior caindo mais, as capitais caindo mais, e principalmente quando a gente tira da conta São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, que ainda
teve uma participação importante em relação à cadeia produtiva do petróleo, com taxas de ocupação mais altas, as demais capitais, no agregado, elas caíram mais. Elas caíram mais em razão da dependência das grandes empresas, da maior dependência de atividades relacionadas a eventos e também, em alguns casos, de uma dependência um pouco maior de uma demanda estrangeira, que, por razões óbvias, não esteve no nosso mercado ao longo dos últimos meses. Aqui, a gente vê que, apesar dos resultados médios mostrarem que o interior performou mais, depende muito de região para região. Na maior parte, sim, o interior ele teve aí uma taxa de ocupação que chegou nas cidades e nos mercados analisados a uma ocupação de 12 pontos percentuais acima da capital, mas em algumas regiões, como no caso do Rio Grande do Sul, ficou um pouquinho abaixo das capitais. Não é um movimento que ele serve para qualquer e toda região do Brasil. A gente traz aqui alguns números macro, algumas tendências que, ao nosso ver, são relevantes, mas é importante o setor entender que cada cidade, cada destino tem uma particularidade. Isso deve ser analisado de uma maneira bastante minuciosa e detalhada para entender como é que esse mercado ele performa e por quê dessas perspectivas em relação a cada um dos destinos. De uma maneira macro, sim, o interior performou melhor e as capitais elas tiveram um resultado um pouco mais modesto. Como é que isso impacta preço? Eu acho que aqui o ponto que eu queria trazer para uma discussão um pouco mais aprofundada e de que maneira isso afeta o nosso setor. Ao longo do ano, houve uma comunicação relacionada às quedas de diária, às quedas médias no mercado. E como toda média, tem gente puxando para cima e gente puxando para baixo. Eu trouxe aqui alguns dados de ocupação com esse intuito. Essa queda geral de 8%, de alguma maneira ela foi comemorada. Se falava que ela afastava todo o risco relacionado à guerra de preços no país, o que, ao meu ver, não necessariamente acontece. E eu vou mostrar o porquê disso. Primeiro que essa queda de 8%, ela depende de perfil de cidade e perfil de ativo. Nesse slide, eu mostro que, em relação ao mercado do mid-market, a queda era bastante mais expressiva. Então, a gente tem ali quedas chegando a 12%, não aos 8%, como geral de país. Produtos mid-market são produtos que são mais caros de serem implantados. E a conta para a viabilização desse tipo de projeto, ela já era um pouquinho mais difícil, porque você precisa de ter tarifas mais altas para compensar esse investimento acima do mercado econômico e, evidentemente, remunerar o capital investido de uma maneira mais compensatória. E se esses preços eles caem, a gente não consegue retomar um ritmo de crescimento daqui para frente, viabilizar esse tipo de projeto fica um pouco mais difícil. Então, esse é um primeiro sinal de alerta que eu quero dividir com todos. A gente viu anteriormente que as capitais elas tiveram uma queda mais acentuada em relação à ocupação. Isso fez com que os preços que estavam um pouco mais resilientes ao longo do primeiro semestre do ano passado, eles caíssem numa velocidade mais expressiva ao longo do segundo semestre e até chegando a quedas maiores do que o próprio interior. Esses movimentos dos últimos meses, dos últimos períodos, eles são aqueles que a gente enxerga com um pouco mais de preocupação. Não que estamos numa guerra de preços, não que isso é algo bastante crítico atualmente no setor, mas é um sinal que ele precisa ser entendido, ele precisa ser conversado para que a gente consiga reverter essas tendências e chegar a patamares de desempenho um pouco mais favoráveis à medida que o ambiente sanitário permitir. Na média das principais cidades, você vê que algumas regiões caíram apenas 3% em valores reais, outras chegaram até a crescer tarifa, e algumas com movimentos um pouquinho mais intensos em termos de queda, ali com destaque a Rio Grande do Sul, com destaque também ao interior do Paraná. Mas quando a gente olha esses dados na média do ano, eles não necessariamente preocupam tanto, o que traz às vezes uma impressão que pode ser limitada do que realmente está acontecendo em alguma dessas praças e como que parte dessa informação ela traz para a gente uma visão de futuro ao longo dos próximos meses. Aqui, esse raciocínio fica um pouquinho mais claro. Né? O que a gente fez? A gente pegou o desempenho em termos de tarifa do primeiro trimestre de 2020, comparando com 2019, que são as colunas em verde, e a gente pegou o desempenho do último trimestre de 2020, comparando também com o último trimestre de 2019, para mostrar que, apesar da média do ano as quedas serem pouco expressivas, aqueles 8%, nos últimos meses, essa queda ela se acentuou.
e ela chegou próxima a 30% em algumas praças, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Porto Alegre, e chegou também próximo entre 15% e 18% em algumas outras cidades relevantes. Se esse movimento ele continua daqui para frente, aqueles 8% que eles tiveram ainda no primeiro trimestre amortecendo, né, com diárias crescendo e ocupações muito mais expressivas, a gente pode entrar numa trajetória, numa tendência de queda de preço um pouco mais acentuada daqui para frente. Se pode comentar, bom, isso se dá em razão das tarifas públicas de um perfil de segmentação. Sim, parcialmente isso acontece e impacta em preço. Mas a gente também tem visto em diversos mercados uma renegociação das tarifas para baixo, e essas próprias tarifas públicas, a partir do momento que elas caem muito, elas podem afetar também as tarifas negociadas e trazer uma tendência um pouco mais negativa em termos de evolução de diária daqui para frente. Acho que esse é o recorte que, ao nosso ver, ele é relevante e é importante a gente destacar ao longo dessa nossa conversa. E por que eu falo isso? Eu falo isso por uma razão relativamente simples. Quando você pega o desempenho de 2020 e compara com 2019 e vê essas quedas ainda modestas na média do ano, agora, com a intensificação de queda no último trimestre, a distância entre o desempenho atual e o pico histórico, em termos de diária, ele fica cada vez mais longe. Hoje, a gente tem ainda diárias que estão entre 19% e 60% abaixo do pico histórico. Vamos lembrar que pico histórico não necessariamente significa períodos como Olimpíadas, períodos como Copa do Mundo, mas sim até diárias, que eram diárias de 2012, 2013, que atualizadas a valor presente, elas trariam aí uma distância muito expressiva em relação ao que a gente desempenha hoje. Para além de uma diária mais baixa, o mercado ele teve um custo operacional mais alto ao longo dos últimos anos, e isso espremeu bastante margem. Aqui é importante a gente ter esse olhar por uma razão muito simples. Se o mercado não retoma um ritmo de crescimento de tarifa e a gente não consegue chegar mais próximo a esse pico histórico, na prática, a viabilização de novos projetos ela passa a ser um pouco mais delicada. Porque os hotéis novos eles fazem sentido a partir do momento que existe uma perspectiva de crescimento de demanda, e esse crescimento de demanda leva uma pressão de preço para que a gente tenha uma perspectiva de distribuição mais favorável. E tudo isso tem que acontecer para que a gente consiga ainda trazer mais investimentos e diversificar ainda mais o mercado hoteleiro no Brasil. Por fim, do ponto de vista de desempenho, a gente comparou como que alguns dos mercados que conseguiram segurar um pouquinho mais a tarifa, ter uma tarifa ou estável ou até um leve crescimento, o que isso trouxe em termos de variação de ocupação e o que isso trouxe também em termos de variação de RevPAR. Na coluna verde, a gente vê o quê? Esses hotéis que não caíram tarifa, na prática, eles não tiveram apenas uma queda de ocupação menor, mas também tiveram até 13 pontos percentuais de RevPAR acima do que foi aqueles hotéis que entraram numa guerra de preço um pouco mais expressiva. Evidentemente, isso aqui traz um retrato de uma média do país. É importante a gente conhecer as micro-realidades. Agora, de todas as formas, é uma forma quantitativa da gente ver que, sim, essas guerras de preço no momento atual, elas não geram uma demanda adicional e a gente tende ainda a ter resultados mais negativos ao longo do período com essa estratégia ganhando mais espaço no país. Por fim, eu vou trazer aqui algumas breves reflexões em relação às perspectivas, alguns insights que a gente enxerga que podem ajudar a prever o que vem um pouquinho pela frente ao longo de recuperação do setor. A primeira questão é a luz no fim do túnel, ao nosso ver. E para isso, eu trago aqui algumas informações em relação ao mercado internacional no primeiro momento. Nos Estados Unidos, a gente vê que até o começo do ano as ocupações elas eram abaixo de 40%, elas eram mais próximas a 35%. Só que naquele momento que não existia ainda vacina crescendo, você tinha um volume de contágio grande diário. A gente tinha 245 mil novos casos em média por dia nos Estados Unidos. A partir do momento que o setor ele conseguiu conter esse número de novos casos, a ocupação ela já reagiu. Em meados de fevereiro, ela chegou a 50% e hoje ela já até passou de 60%. Não necessariamente a vacina ela precisou ganhar muita atração
para que isso acontecesse. O mero fato da curva de novos casos ela ter arrefecido, isso ajudou já na recuperação do setor hoteleiro. E, evidentemente, quando a vacina ganhou mais tração, essa recuperação ela ganhou ainda mais força. A mesma coisa acontece quando a gente olha para o Oriente Médio. Nos primeiros dias do ano, a ocupação ela já era próxima a 60%, ela oscilou entre 50% e 60% ao longo do primeiro trimestre. A vacina ainda não existia no começo do ano, só que o número de novos casos era baixo e, com isso, já foi possível retomar parte do mercado hoteleiro de uma maneira um pouco mais expressiva. A mensagem que eu quero trazer aqui é, se a gente consegue conter a curva de novos casos, na prática, o mercado ele já começa a sinalizar um ritmo de recuperação e, evidentemente, quando a curva de vacinação ganha tração, isso ajuda ainda mais o nosso mercado. Muito bem, como é que isso impacta no Brasil, do ponto de vista prático? Ao longo da primeira onda de contágios, que é esse gráfico em área, em cinza, a gente viu ali em meados de julho, agosto, tanto a hotelaria performando com ocupações próximas a 20%, como o volume de oferta aérea também na casa dos 20%. O mercado ele começou, a primeira onda foi controlada e, com isso, ao longo de outubro e novembro, a ocupação dos hotéis saiu de 20% para 40%, na média dos mercados analisados. O mercado, a oferta aérea, ela chegou a quase 75% no comecinho desse ano. Junto a essa recuperação do setor, veio uma segunda onda e, evidentemente, isso travou o nosso mercado e fez com que tanto as ocupações como o volume de oferta aérea caísse de uma forma expressiva de novo. Agora, o que vem pela frente? Vem pela frente, ao nosso ver, no segundo semestre, com uma tendência de recuperação mais clara. E o que significa isso? Significa a seguinte questão. Do ponto de vista de novos casos, a gente vê ali que de março para abril, esse volume diário, em média, ele já começou a cair. É uma tendência ainda recente, evidentemente a gente precisa olhar com muito cuidado para esses números, mas se ao longo dessa própria reabertura das capitais, essa curva ela continua caindo e ganhando patamares menos expressivos, e junto a isso, essa linha pontilhada verde, que representa o percentual da população imunizada, ganha tração até setembro, tendo aí uma expectativa de chegar até metade, pelo menos, da população adulta vacinada nesse horizonte, assim como os mercados internacionais reagiram, é natural que o nosso mercado também reaja. Essa curva de população imunizada, ela vem de um estudo que foi divulgado pela XP, mostrando uma expectativa um pouco mais favorável daqui para frente, uma vez que boa parte dos insumos já está equacionado para a vacinação de uma parcela significativa da população, e a gente conseguiria ter uma abertura econômica um pouco mais concreta e, com isso, uma possibilidade de reabertura do país de forma também um pouco mais rápida. Esse raciocínio ele começa a ganhar um pouco mais de força quando a gente olha também o número de vacinas contratadas pelo governo brasileiro. No primeiro trimestre, esse montante era bastante baixo, de 27,4 milhões. No segundo trimestre, ele foi para 36,1 milhões. E no terceiro trimestre, ele fica acima de 150 milhões. Se tudo isso aqui, mais uma vez, entra no mercado, é natural que os resultados eles comecem a melhorar. Eu não quero ser leviano dizendo que isso é uma tendência que ela é irrefutável. Na prática, eu estou trazendo aqui do ponto de vista técnico algumas informações que são divulgadas. Evidentemente, existem riscos relacionados às segundas variantes, que pode colocar em risco também parte dessas vacinas que já foram desenvolvidas para o nosso mercado. Agora, no final das contas, se esse risco conseguir ser mitigado, do ponto de vista lógico, a gente deve ter sim uma vacinação mais expressiva daqui para frente, e esses números eles indicam isso. O último slide que eu quero trazer para vocês é um pouco do que se espera em termos de economia. E aqui eu trouxe algumas dos principais indicadores que, ao meu ver, têm um reflexo direto no mercado hoteleiro. Trouxe como esses indicadores performavam em 2019, o que aconteceu em 2020 e qual que é a expectativa dos principais analistas em relação a 2021 a 25, na média do período. E a mensagem que eu quero trazer, mais do que olhar cada um deles, é que quando você compara essas principais linhas, a gente vê que
a expectativa de performance atual, ela não é muito diferente do que a gente já performava em 2019. Então, se a gente não tiver nenhuma grande novidade do ponto de vista sanitário e o mercado reagir da forma que tanto a comunidade científica como os próprios economistas esperam em termos de repercussão na economia, a gente tem aqui ainda indicadores sólidos que aguardam sim uma abertura do mercado para que a gente consiga crescer e consiga crescer de uma velocidade um pouco mais expressiva daqui para frente. Então, essa fotografia econômica, ela pode ser sim vista de uma maneira ainda positiva e caso aquelas curvas de recuperação do ponto de vista sanitário realmente se efetivem, ao longo dos próximos meses o mercado ele deve reagir, evidentemente começando com lazer, evidentemente tendo um pouco mais de destaque ainda em mercados secundários e terciários do interior do país e num terceiro momento também nas capitais. Eu acho que essas são algumas das mensagens que eu queria deixar para a gente começar o nosso debate. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer dividir parte dos resultados com vocês. Espero que a conversa, os indicadores ajudem na tomada de decisão do setor do ponto de vista tanto estratégico como quem está no dia a dia da operação dos hotéis. Obrigada, Pedro Cipriano, sócio-diretor da Hotel Invest. A gente vai, então, para essa segunda parte do nosso webinar, que é justamente esse momento em que a gente vai abrir para as perguntas de vocês que estão nos acompanhando. Mais de 1.700 pessoas nos acompanhando hoje na nossa audiência. Agradecemos de antemão já a presença de vocês. Eu chamo Orlando de Souza, presidente executivo do FOB, para se juntar a gente, para também fazer parte aqui desse bate-papo, desse debate. Eu vou começar com uma pergunta que chegou, que é especificamente sobre a pesquisa, Pedro. A Cláudia Marubayashi diz o seguinte: nesse estudo de oferta, já são considerados os fechamentos de hotéis que ocorreram nos últimos meses? Não. Nesse estudo de oferta, até é importante que assim, eu traga alguns esclarecimentos. Aqui a gente traz o quê? A perspectiva de abertura de hotéis urbanos vinculados a redes hoje em operação no país. Então, todos os hotéis independentes em relação a novos desenvolvimentos não são contemplados, porque isso é muito difícil de você medir no Brasil. Agora, como boa parte da nova oferta hoje em dia é vinculada à marca, a gente acredita que esse número é um número bastante sólido. E sobre esse novo número, como eu comentei durante a minha fala, tem que deduzir os fechamentos. Sim. Então, isso ainda não foi feito, esse número ninguém conhece ainda com bastante precisão no país. Do ponto de vista intuitivo, pelo contato que a gente tem com as principais redes e gestoras de hotéis, aquela evolução de 4,7 de oferta, uma vez deduzidos os fechamentos, na prática a gente pode até ter uma evolução negativa de oferta ao longo dos próximos anos, o que seria relativamente, entre aspas, positivo para os hotéis que permanecem, porque a recuperação de ocupação tende a ser mais rápida, uma vez que a demanda ela é distribuída por um número menor de hotéis abertos no país. Claro. Uma segunda pergunta aqui, que chegou do Paulo Estelato, que nos acompanha. Aí acho que os dois podem responder. Vou passar a primeira palavra para o Orlando. Qual é a previsão de recuperação dos hotéis focados em clientes de negócios? Então, os hotéis... chamados hotéis do business travel, né, que estão vinculados aos viajantes de negócios, sejam eles viajantes corporativos, ou seja, aqueles que vêm para participar de eventos, congressos, feiras, exposições, eles estão muito atrelados à questão do processo de vacinação. Eu costumo dizer o seguinte, o que vira a chave para esse setor é a questão da vacinação. E ela pode virar, curioso que a gente tem que ter em mente duas perspectivas da vacinação. Porque alguém pode falar, mas então ele só vai retomar no dia que tiver quase que a população inteira vacinada? Não necessariamente, mas a quantidade da vacinação vai dar uma segurança que vai permitir que esses viajantes, principalmente vinculados a essas viagens corporativas, onde muitas vezes as corporações têm que decidir se essas pessoas vão viajar, ou seja, é uma responsabilidade, eu costumo dizer que isso é uma responsabilidade do CNPJ, não do CPF, tá certo? Não é a pessoa que decide, mas muitas vezes é a corporação que decide. Para ela tomar essa decisão de permitir que os seus quadros participem de congressos, convenções, ou mesmo que faça uma viagem pura e simplesmente de negócio, ela vai ter que ter um panorama de segurança muito grande, e isso, a quantidade de vacinação, sim, é muito importante. Dizem aí os especialistas que alguma coisa em torno de 70% da população vacinada vai permitir um cenário onde essas
corporações já vão autorizar muito mais as viagens dos seus quadros. Mas tem uma outra componente que é meio psicológica, né? Porque, como o Pedro mostrou, se o processo de vacinação evoluir em função da quantidade bem grande de perspectivas de vacinas adquiridas no terceiro trimestre, se esse processo de vacinação começar a mostrar uma curva de desenvolvimento bastante forte, isso daí, psicologicamente, já vai preparar as pessoas para uma determinada viagem. Não necessariamente teremos que chegar nos 70% para que haja um processo de recuperação. A hora que se sentir que há um processo de vacinação consistente, que evolui rapidamente, eu acho que isso daí também começa a destravar. Claro que vai destravar, tanto mais tenha pessoas vacinadas, mas eu acho que isso daí começa uma evolução. Portanto, eu acho que a evolução vai ser lenta, no caso do business travel, diferentemente do lazer. O lazer vai ter uma demanda reprimida muito grande, esse processo de vacinação vai destravar muito rapidamente, mas no business travel vai ser mais lentamente, vai começar, talvez, lá para o terceiro trimestre e muito mais do ano que vem. Começa pelo menos um planejamento, digamos assim, né? Uma segurança para se planejar. Você respondeu já uma parte de outra pergunta que chegou aqui, que é da Carla Palmeira, que era justamente se vocês acreditam que a recuperação virá apenas com a velocidade da vacinação. Já está um pouco, acho que, resposta, não sei se você quer complementar alguma coisa. Acho que sim, né? E para você, eu dirijo também essa pergunta anterior do Paulo e também a da Carla agora, a previsão de recuperação dos hotéis, então, focados em clientes de negócios e no caso da Carla, se você acha que tudo isso tem, como disse o Orlando, sobretudo a ver com a vacinação e a velocidade, né, da vacinação. Eu acho que a gente tem aqui 3 variáveis que são importantes para se analisar. A primeira delas, como o Orlando comentou, é controle sanitário. Evidentemente, não só vacinação, mas controle de novos casos. É importante que isso aconteça para o mercado hoteleiro reagir. A segunda questão é o que acontece com a economia. Há estímulos para novos investimentos, para as pessoas viajarem, prospectarem negócios. Tem aqui um segundo ponto, que é um ponto relevante. Um terceiro ponto, que são questões comportamentais, que estão relacionadas a como que a pandemia ela muda a própria lógica de viagens pelo país. Será que esse tipo de encontro que a gente está tendo, com interações mais online, eles vão substituir parte das viagens pelo país? Tem algumas coisas que são mais fáceis de responder e outras que são um pouco mais difíceis. Começando pelas questões que são mais fáceis, quando a gente olha para os Estados Unidos e vê ali um volume de população próximo a 35% vacinada hoje, pensando na primeira e na segunda dose, e o mercado hoteleiro já atingindo patamares de ocupação próximos a 80% do que era no pré-crise, fala, opa, você não precisa chegar aos 70%, como o Orlando comentou. Você tem que estar ali uma curva ascendente e, mais do que essa curva ascendente, olhar o número de casos controlados e os hospitais também vazios, caso alguém fique doente. No Brasil, a gente tem ainda a ocupação dos leitos muito alta, a gente tem um volume de novos casos gigantesco e tem uma vacinação que ainda não cresceu. Quando, primeiro, provavelmente, cai um pouquinho os novos casos, a curva da vacinação ela começa a ganhar tração e, evidentemente, os hospitais começam a ficar um pouco mais vazios e o mercado ele começa a reagir de forma um pouco mais clara. Se aquelas previsões que não são nossas, mas são das fontes consultadas, elas sinalizam que até junho a gente chegue aí entre 20% e 30% da população vacinada, é natural que, a partir do segundo semestre, o mercado ele reaja. A gente não sabe se vai voltar a 70%, na verdade a gente sabe que não vai voltar a 70% de uma vez, mas eventualmente chegar a 30%, chegar a 40% e por aí ficar num momento de média de país, com algumas cidades se destacando, pode ser algo ainda razoável para se esperar em relação ao nosso país. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos tiveram uma injeção de mais de 2 trilhões em planos relacionados à infraestrutura e para movimentar o país. Então, não é só a pandemia que está sendo controlada, mas também existe uma injeção monetária gigantesca para fazer a economia reagir, o que ainda no Brasil não temos. Está longe de ser nessa magnitude. E, certamente, algum percentual aí de mercado ele deixa de existir ou é substituído. Se vai ser 50%, vão ser 5% ou 10%, a gente ainda não sabe. Agora, olhando para as referências internacionais, que estão mais próximas do que eram antes, ao nosso ver, esse talvez seja um risco mitigável, contanto que a economia reaja e essa curva de recuperação ela aconteça. A gente acha que é difícil trazer precisões, números exatos, mas é um pouquinho da lógica que a gente enxerga o mercado e que pode ajudar nas tomadas de decisões ao longo dos próximos meses em relação à recuperação do setor. E tem alguns dados que já corroboram um pouco o que
você disse, que, por exemplo, a faixa etária de mais idade que já foi vacinada, já se vê uma queda de internações e mortes, enfim, da faixa etária que foi contemplada pela vacinação, né? Então, claro, falta muita gente ainda para ser vacinada, muitos outros públicos, inclusive, estão agora sendo hospitalizados, né, pessoas mais jovens, mas a gente já pode deduzir daí, não adivinhar, mas deduzir daí que vai ocorrer mesmo essa recuperação gradual, né? Você sabe, Ana, até fazendo um comentário adicional, é curioso porque quando você conversa com os principais investidores de hotelaria no mundo, evidentemente a gestão de caixa hoje é a maior preocupação das principais, de todo mundo, em curto prazo. Só que a segunda maior preocupação não é essa. A segunda maior preocupação é crescer, é ganhar escala, é movimentos relacionados à aquisição, a trazer mais projetos para dentro. Será que essas pessoas são ingênuas? Eu acho que não. Acho que as pessoas estão longe de ser ingênuas. Se enxerga, sim, um potencial de recuperação. Quando a gente olha para os Estados Unidos, Oriente Médio, Oceania, alguns mercados um pouco mais avançados, isso já está acontecendo. A questão é em quanto tempo isso acontece. E ainda sou otimista de enxergar no segundo semestre muito melhor do que a gente está vendo hoje e com resultados mais próximos a pelo menos um equilíbrio operacional, inclusive para grandes centros urbanos. Eu acho que tudo a palavra-chave, sem dúvida nenhuma, nessa questão da retomada aí, é a velocidade. Tudo está relacionado de alguma forma com a velocidade que se vacina, com a velocidade que a curva de casos reduz, a velocidade do desenvolvimento, a velocidade da redução, de repente, da oferta em virtude de fechamento de hotéis. Acho que essa questão é que vai determinar o segundo semestre, como que vai acontecer. Acho que a gente vai ter uma visão um pouco mais aprofundada, mais lá na frente. É verdade. Até lá, cuidado, né? Até lá, sejamos cautelosos. Uma pergunta que veio para o Pedro, mas eu vou fazer para os dois. Primeiro, Pedro, do Marcos Ravagnani, da RCI, e tem um pouco a ver com o que o Orlando já comentou aqui de turismo de lazer. Qual a sua opinião sobre a recuperação dos hotéis de lazer que podem usar seu clube de férias como impulsionador dessa retomada? Como comentou agora há pouco o Orlando, existe uma demanda reprimida aí para ser atendida, né? Pois é, a gente está falando, quando a gente fala de média de país, sempre tem pessoas, empresas, segmentos se destacando e tem outros em estágio um pouco menos avançado. Em relação ao lazer, eu acredito que é aqui hoje o grande destaque em termos de velocidade de recuperação no Brasil. Não só pelo que acontece no Brasil, mas também trazendo essas referências internacionais de mercados que você tem aí um público que está ansioso para viajar, para consumir hotelaria e turismo de uma maneira um pouco mais rápida, né? A famosa decisão no CPF, não no CNPJ. Por trás disso, qual que é a lógica? Bom, a gente perdeu emprego, a gente perdeu renda, a gente perdeu, evidentemente a gente perdeu. Agora, essa perda, em comparação com um eventual ganho ou redirecionamento que os brasileiros gastavam em viagens do exterior para viagens domésticas, essa perda ela é de longe compensada por esses volumes. Vamos pensar que em 2019 a gente tinha 17,6 bilhões de dólares sendo gastos nessas viagens internacionais. Havia mais de 10 milhões de viagens acontecendo de brasileiros ao exterior. Esses 17,6 bilhões, a cotação atual, são quase 100 bilhões de reais. Qualquer fração disso, 5%, 6%, 3% no mercado brasileiro, em termos de viagem, faz diferença. Ao longo do último trimestre do ano passado, a gente já viu isso acontecendo, resorts voltando a ter ocupações próximas até o limite estabelecido pelas regras, né? Pelas regras sanitárias, os preços sendo pressionados para cima. E como isso aconteceu no Brasil e acontece também em outras realidades no mercado, não tem por que não acontecer de novo, caso essa curva de vacinação realmente aconteça. O grande risco que a gente corre é, se isso se atrasa muito, e aquelas perspectivas econômicas que eu mostrei, evidentemente elas perdem valor, e aí a gente começa a ter mais problema. Agora, se aquilo é factível, sim, o mercado de lazer ele deve se recuperar, o mercado relacionado a viagens compartilhadas, tanto de time sharing, como de multipropriedade, tem ganho bastante destaque no país ao longo dos últimos anos, uma perspectiva de crescimento, até mesmo quando o país ele não crescia, quando a gente teve recessões em 2015, 2016. Então, a gente é otimista e a gente vê um fundamento econômico muito claro para esse mercado reagir e crescer de uma forma mais rápida do que a hotelaria corporativa no país. E para você, Orlando? Eu estou de acordo com o Pedro, é isso mesmo, é o que a brincadeira que eu faço sempre, né? Uma coisa é a decisão do CNPJ de viajar, outra é a decisão do CPF, né?
E o pessoal aí do CPF, nós todos, né? Ansiosos. Ansiosos. Todo mundo está aflito, ninguém aguenta mais confinamento. O ser humano não foi feito para ficar confinado, tá certo? E isso, portanto, e quando a decisão é sua, familiar, de poder viajar, ela é, não vou dizer mais simples, mas ela é mais rápida de você fazer. Então, por isso que eu falei a questão da velocidade da vacinação. A velocidade da vacinação, nesse caso das viagens de lazer, individuais, familiares e tal, ela tem um impacto muito interessante, porque as pessoas já estão quase com o pé para fora de casa, no carro, para poder viajar, né? Se a vacinação arranca com uma velocidade muito grande e consistente, essa pessoa vai se sentir entusiasmada a poder fazer. Até porque, nos lugares para onde ela vai, claro que ela vai ser muito cautelosa para escolher para onde ela vai, tá certo? E aí entra a história dos protocolos sanitários e tudo isso, que a hotelaria já se preparou muito bem, tá certo? Não só a hotelaria, mas eu citei lá o G8, tá certo? Aquilo tudo que tem a ver com o turismo, os destinos turísticos e tudo mais, né? Parques temáticos, parques de diversões, todos eles se prepararam para receber esse público, né? E claro que vão ter regras ainda para serem observadas, mas a junção dessa aflição de estar confinado, a possibilidade de que a vacinação comece a avançar cada vez mais rapidamente, os locais preparados para isso, tá certo? Acho que sim, a hotelaria de lazer, eu arriscaria até dizer, nesse mundo de incertezas, tá certo? Que o terceiro trimestre vai ser surpreendente para a hotelaria de lazer. E como disse o Pedro, já se percebeu isso no ano passado, Exatamente. né? Quando houve uma pequena trégua, digamos assim, né, nas taxas de contaminação. Bom, queria agradecer aqui primeiro a presença do Pedro Cipriano, sócio-diretor da Hotel Invest, pela pesquisa, pelos insights, enfim, por participar aqui do nosso debate. Gina, um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada. E antes da gente finalizar, estamos aqui nos minutos finais deste evento. Eu gostaria de chamar aqui ao palco, ao nosso palco virtual, o Rafael Cesseri, sócio-diretor do Grupo R1, porque este evento não seria possível sem o apoio da R1. Bem-vindo, Rafael. Olá. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é bacana ali estar nos bastidores ouvindo pesquisas. A R1, que é uma grande parceira da hotelaria, a gente foi fortemente impactado por tudo isso, até porque 80% da nossa carteira estava dentro da hotelaria, e a gente acompanha de perto essa movimentação. E eu acredito em tudo que vocês falaram. Eu acho que assim é muito rico. Eu acho que para quem está assistindo também é importante ter informações como essas. E eu queria deixar aqui uma questão bastante importante com relação à tecnologia. Então, hoje, por exemplo, né, a gente está com uma alta audiência e na questão dos eventos, que são tão importantes também para a hotelaria, que isso alavanca hospedagem, alimentos e bebidas. O que a gente tem notado, por exemplo, com relação à vinda das demandas, é uma atenção bastante especial com relação à tecnologia. A gente acredita muito, tem muito se falado sobre eventos híbridos, e a gente tem ajudado, a gente já está pilotando alguns modelos, como, por exemplo, salas de eventos. A gente está equipando os hotéis onde nós estamos para que a pessoa faça suas reuniões de dentro do hotel. Então, a gente acredita que isso vai dar atração para o hotel. Então, por exemplo, anteriormente tinha uma reunião de 20 pessoas, pode ser que, nesse primeiro momento, tenham 5 pessoas conectadas com o restante das pessoas fora. E isso eu acho que é muito importante. A gente nota que a tecnologia hoje, a demanda vem através de nós, e o espaço, de fato, ficou algo no segundo momento. Então, a minha dica aqui, para quem está assistindo, os hoteleiros que estão aí desse lado, analisarem isso, prepararem os hotéis para essa nova demanda, né? O que a gente tem notado aí, que boa parte dos hotéis, principalmente com relação à internet, fica aqui pequenas dicas, e já o meu eterno agradecimento. A gente está muito junto à hotelaria. Hoje, por exemplo, esse evento está sendo transmitido de um dos hotéis da Accor.
Isso mostra que a gente, desde o início, né, quando começou, a gente não abandonou, a gente está promovendo, junto à hotelaria, assim eu desejo. E, Orlando, obrigado pela oportunidade e conta com a gente sempre. Obrigada, Rafael, mais uma vez pela presença. Abraço. Obrigada também a todos que nos acompanham. Orlando, suas palavras finais aqui para encerrar o nosso webinar de hoje. Muito bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles, foi uma grande audiência realmente, que a gente conseguiu mapear aqui, e isso nos dá mais entusiasmo, nos dá uma responsabilidade acrescentada de fazer os novos webinars que nós vamos fazer, como a Ana já falou no início, são 6 webinars, esse é o primeiro, o próximo vai ser agora no dia 26 de maio. 26 de maio. 26 de maio. Já temos alguma coisa engendrada para o tema, também para trazer mais informações, lembrando sempre que a ideia desses 6 webinars é terminar no mês de novembro com o nosso Fórum Nacional de Hotelaria híbrido, presencial e também tecnológico, tá certo? Como o Rafa colocou, e nós estaremos, então, durante esses 6 meses, convivendo com nossos webinars, agradecendo a audiência, quero agradecer novamente aos nossos mantenedores, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, que eu citei logo no início, muito obrigado, sem vocês a gente não conseguiria, um agradecimento também, novamente especial aqui ao Novo Hotel Morumbi, que nos permite fazer esse evento a partir daqui, e queremos contar sempre com a audiência de vocês em todos os nossos webinars. É uma responsabilidade do FOB produzir conteúdo robusto para que a gente possa fazer o desenvolvimento da hotelaria em geral, não é hotelaria de rede, hotelaria em geral do Brasil. O FOB está disposto sempre a produzir conteúdo para auxiliar nesse desenvolvimento. Muito obrigado a todos que participaram e um bom dia para todo mundo. Obrigada, Orlando. Obrigada mais uma vez a vocês que nos acompanharam. Como reforçou Orlando, é o primeiro de uma série de 6 webinars que a gente vai promover nos próximos meses. O próximo dia 26 de maio, então todos vocês serão novamente convidados. Espero que possam estar aqui com a gente novamente. E agradeço, enfim, a participação de todos. Lembrando que essa série, essa jornada de conhecimento que a gente está chamando, né, termina em novembro com o Fórum Nacional de Hotelaria promovido pelo FOB, tá bom? Eu, em nome da Mercado e Consumo, também agradeço a vocês. Um prazer estar aqui com todos nos acompanhando. Um prazer também, Orlando. Obrigada. Até a próxima. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.